pessoal, como vocês sabiam, Samuel tem consulta hoje em Estefânia. Nós estamos saindo aqui agora, já são 12h e 6 minutos. E no final do vídeo vocês vão ver como que foi a consulta do Samuel. Então essa é a introdução e a gente está saindo aqui agora da nossa moradia para ir para Saia da rotunda. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o... Daqui a 300 metros. E aí, Samuel? Tá chegando a consulta, né, meu amor? Consulta no Estefânia. Vamos lá. Vamos. Pois é, pessoal. Nós estamos acabando de chegar aqui no hospital Estefânia, e depois nós falamos pra vocês como foi a consulta. Oi, meu amor. Fala pro pessoal do canal que você está aqui no hospital, esperando o médico doutor chamar você pra consulta, papai. Vamos já ver o que o doutor vai falar com você, meu amor. Vai ficar bonzinho, papai? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje foi o dia da consulta tão esperada do Samuel, mas tão esperada mesmo, desde quando ele nasceu. Ele nasceu há 5 meses atrás, quase com 6 meses, né? Vai fazer 6 meses esse mês ainda. E a gente estava tão esperando essa consulta de hoje. Vou explicar para vocês um pouco lá atrás e a gente chegar na consulta de hoje. O Samuel, quando nasceu, ele nasceu com dificuldade respiratória e também Samuel teve dificuldades para se alimentar. Ele não conseguia de forma alguma. Então os médicos imediatamente tiveram que alimentar ele por sonda, meteram a sondazinha no nariz dele e ele ficou em observação, mas ficou naquele semi-UTI, que é os cuidados intensivos, e ele teve estado grave por um mês. Estado grave que eu falo em questão de respiração, de engasgo. Então ele tinha um probleminha que ninguém sabia o que era naquela época. Ele era tão miudinho ainda, pequeno. E os médicos foram tentar descobrir por que ele tinha. Que ele tinha um problema do estridor, problema na respiração, de cansaço. E um problema que não conseguia se alimentar, nem por beberone, nem pelo peito da mãe. Enfim, não conseguia. Então foi um desafio para os médicos. Começou aquele desafio de descobrir o que Samuel tinha. Primeiro o médico tentou ver se achou que era fenda palatina no céu da boca, colocou o dedo no céu da boca dele e ele suspeitou que tinha uma leve fenda palatina e provavelmente poderia ser isso. Então daí foi o tempo passando e também viram que o queixo de Samuel era um pouquinho retraído para trás. Então eles suspeitaram também que ele também tinha o queixo retraído para trás, fazia com que a língua tampasse a respiração, enfim. E achou também que a língua também era um pouquinho colada, precisava fazer um cortezinho para ela abrir mais. E então tudo isso eles achou que era. E resumidamente achou que era o problema de síndrome de Pierre-Robin, ou Robin, como você quer entender aí. A síndrome é esse conjunto de fatores. Então foi praticamente pensado que o Samuel tinha essa síndrome. E o tempo foi passando, mas eles precisavam saber realmente por que Samuel não se alimentava. E passou pela mão de um otorrino. Na época não chegou a descobrir a laringomalácia. E depois, com o tempo, a Andréia, antes dele receber alta, perguntou para o médico: doutor, e o senhor falou que ele ia passar novamente por otorrino? O senhor ele não vai passar pelo otorrino novamente? Aí eu vou pedir. Aí veio uma equipe do otorrino laringo, e eram uns 6 pessoas mais ou menos, entre estudantes e médicos e formandos e tudo mais. E fizeram as análises com ele, só que não passaram nada pra gente. Só entre eles, a gente afastou um pouquinho, ficou só entre eles. Levaram o computador, tudo, fizeram lá no Garcia da Horta e no neonatal, onde ele estava. E ali eles concluíram que ele tinha laringomalácia. Foi colocado no laudo que o Samuel tinha laringomalácia. Isso mesmo. E aí já foi diagnosticado com esse problema. Não sabia se era só isso. Tentaram com terapeuta da fala, ver se ele conseguia pegar o beberon. E ele não pegou o beberon com sucesso. Era muito pouco mesmo. O tempo se passou. Samuel foi melhorando um bocadinho. Ele tinha aparelho de apneia do sono, porque ele poderia perder a respiração ao dormir e entrar em óbito. Ele também tinha os monitoramentos também ligados nele, que era o oxímetro. E
E, enfim, só sei que quando o tempo passou e eles resolveram transferir ele para perto de casa, para o hospital mais próximo da nossa casa, que ele nasceu no Garcia da Horta. E transferiu o Samuel para o Hospital do Barreiro, que era o hospital mais próximo da nossa residência. Então, daí, chegou lá na mão das enfermeiras como que o Samuel precisava aprender a mamar. E aí foi aquele desafio. As enfermeiras mais velhas de casa, cada uma foi tentando dar o biberon para ele, para ver se ele pegava. E tentaram. E ele não, sem sucesso, ele cansava que dormia. Perdia as forças, não conseguia pegar o biberon. E umas foi desistindo, outras tentando, enfim, e nada. O tempo foi passando, nada, vezes nada. E aí eles, como achavam que a maior hipótese era a fenda palatina, eles fizeram uma solicitação de uma consulta no Estefânia, lá do Hospital do Barreiro. Entrou em contato com o Estefânia e pediram lá para uma consulta para levarem ele lá. Ele foi do Hospital do Barreiro, que é onde ele estava, foi até o Estefânia, numa consulta rápida para a palatina, para a fenda palatina. Chegou lá, a médica colocou o dedinho na boca dele, ele estava dormindo, ele era muito novinho, não conseguiu detectar que era fenda palatina. E também achou que era por causa da mandíbula também. Só que esses neném desenvolvem, como o caso achavam que era pouca coisa, a médica pediu um retorno. Esse retorno pediu em 5 meses depois, foi para o dia 3 de março. Dia 3 de março, o Samuel tinha que retornar a essa mesma médica para verificar como que estava a evolução de Samuel. E a gente ficou na cabeça, dia 3 de março está chegando, dia 3 de março está chegando. E demorou-se 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Quando foi 3 de março, nós fomos para lá, para o hospital novamente. E chegou lá, a médica olhou ele e falou assim, fenda palatina aqui não tem, está descartado. A mandíbula dele está ok. Não é isso, simetricamente não tem problema nenhum, tá tranquilo. Aí até nós questionamos com a doutora, eu falei, doutora, ele tem o laudo dele tá apontado como laringomalácia. E ela foi e falou, de fato eu vou passar o encaminhamento minha colega para os meus colegas, que é o otorrinolaringologista. E aí foi quando ela solicitou essa transferência, essa consulta, e o Samuel. Aí a gente ficou aguardando, eu pedi, doutora, pede por urgência, que já tem tempo demais, que o Samuel está com sonda, não consegue dormir direito, tem um problema respiratório, problema de engasgo, ainda a gente tem que fazer manobra nele ainda, para às vezes ele está engasgado muito forte, precisa fazer manobra para ele voltar, ainda é grave ainda o caso dele. E ela falou, vou pedir com urgência. E aí do dia 3 de março, hoje é quanto mês, Laura? 21. Hoje é 21 de abril, então hoje foi o dia que foi agendado com o otorrinolaringologista, a consulta tão esperada de Samuel, que a gente já tinha certeza que era o especialista apropriado, o especialista certo que ia resolver o problema do Samuel. E então a gente se preparou e fomos em Lisboa, o Hospital Estefânia. Então a gente vai explicar para vocês tudo que aconteceu lá hoje, fica aqui no vídeo e vamos explicar para vocês como foi a consulta do Samuel. Aí pessoal, voltando aqui ao vídeo, vamos lá. Foi muito bom, graças a Deus foi aquilo. Primeiramente, a gente chegou lá e a gente esperou 1 hora. E estava marcado para 1h30, a gente foi atendido 2h30, né, Love? 2h30. E a gente estava bastante preocupado, está demorando demais, a gente chamou o Samuel Costa. Quando chamou o Samuel, a gente levou até lá, chegou lá, era uma doutora médica, eu não lembro o nome dela, é um nome um pouquinho difícil de falar, mas pelo sotaque a gente viu que ele não era portuguesa. Durante a consulta ela procurou ouvir sobre como que era o Samuel, qual que era o problema dele, o que tinha se passado com ele, por que ele estava com a sonda até essas alturas, o que acontecia com ele em casa. A gente foi explicando toda a situação para a médica e então ela também já tem os laudos no computador, ela conseguiu já ver tudo lá e ela falou assim, olha, eu vou pedir
não é certo ele com 5 meses não conseguir deglutir, não conseguir se alimentar. Então é um caso um pouquinho mais grave. Vou fazer a consulta dele hoje mesmo. Então ela falou assim, vou passar a câmera, vou analisar o que se passa e digo para vocês como que tem que ser feito. E a gente, ótimo, perfeito, foi tudo que a gente queria, era isso. A gente pensou que hoje era só a consulta e depois a gente ia voltar para fazer algum possível procedimento. Então foi tudo hoje. E aí ela já conversou com a terapeuta da fala, e a terapeuta da fala nos recebeu numa outra sala e ali conversou com a gente, analisou o neném, colocou o dedinho na boquinha dele, fez ali uma estimulaçãozinha, conversou. Ele já estava na hora de mamar, de se alimentar, então ele estava muito nervosinho, chorando bastante. Então a médica chegou ali na hora e falou assim, olha, vamos fazer o exame. Eu esqueci como que é o nome do exame, mas eu posso colocar aqui embaixo aqui para vocês. E é aquele que coloca a câmerazinha e vai até a garganta, lá na laringe, e ali consegue ver todo o canal do neném durante todo o percurso. E aí fez, como vocês vê aqui nas imagens, tá aqui um pouquinho do vídeo que a gente fez lá na hora do exame, que a minha esposa fez, então vocês podem acompanhar aí. E como vocês viram o vídeo, né? Aí foi concluído que o Samuel realmente, o caso dele é cirúrgico e é grave, né? Por que grave? Porque ele não vai ficar bem se não fizer o procedimento. Ele tem que ter uma intervenção médica. E se não fizer essa intervenção médica, ele vai ter um problema para toda a vida. Então isso não é legal. E não é isso que a gente quer ver ele assim. Então o problema do Samuel é grave e é cirúrgico e é para já. A médica se sensibilizou muito com o Samuel, com o tamanho dele, com o menino que precisa tirar essa sonda, precisa passar para outro nível. E ela falou assim, olha pais, ele tem um estreitamento aqui chegando na laringe. Ela também confirmou, ele tem laringomalácia. E nessa laringomalácia ele tem um estreitamentozinho, que eu preciso abrir esse estreitamentozinho. Ele vai respirar bem quando abrir esse estreitamento. E depois eu vou ter que verificar como é que está lá mais para baixo, porque tem mais algum probleminha mais para baixo. Ela não sabe se também tem uma fendazinha entre o pulmão, desculpa, não é o pulmão, entre o canal do esôfago e o canal que desce para o pulmão. Há uma possível fendazinha que ela também, se tiver, vai corrigir. E também tem a parte da laringomalácia, que é flácidozinho da epiglote. Ela também vai verificar se precisa fazer uma correçãozinha, fazer algum tubozinho, algum procedimento, para que fique aberto esse canal sem tampar por ser flácido. Se for preciso, ela vai fazer os 2 procedimentos ou os 3 procedimentos ao mesmo tempo, quando ela for na sala cirúrgica. Ela falou para nós que em maio será o dia da cirurgia do Samuel. Esse é o procedimento na mão dela. E a médica, ela é uma holandesa, gente boa demais, atenciosa, educada, extremamente profissional. Resolveu o caso Samuel em questão da consulta. Ao mesmo tempo foi uma consulta e ao mesmo tempo foi uma análise. Foi extremamente importante para nós. Foi uma vitória para o Samuel, uma vitória para nós, para a família. A gente está mais aliviado porque sabemos que o Samuel já foi diagnosticado, mesmo de certeza, com o que ele tem. Sabemos certeza de fato o que o Samuel tem. E sabemos também que o procedimento já vai ser feito, que é um procedimento o procedimento é até rápido, entre aspas, mas a anestesia geral, e também o Samuel há de ficar de recuperação no hospital com sonda e com um tubo de oxigênio, né, praticamente um pouco sedado, enfim, de observação. E não sabemos quantos dias ele vai passar assim até a cirurgia acontecer. E depois de tudo isso, o Samuel ganha uma vida normal, vai conseguir respirar bem, vai conseguir ter uma vida bem como as outras crianças. Hoje ele é um pouquinho dificultoso, ele fica um pouco aflito, a gente sofre muito, todos os dias eu sofro por causa dele, a mãe sofre demais também, ele requer braço, a mãe já está com o braço doendo, já não aguenta mais. Então o procedimento do Samuel está desgastando a gente, e a gente sabe que a gente precisa de força para estar com ele, e graças a Deus colocou pessoas boas para estar conosco. E tem pessoas aqui do vídeo que estão assistindo que já nos ajudou, tem pessoas aqui do vídeo que vai nos ajudar, tem pessoas que estão vendo aqui no vídeo que vai orar por nós,
que vai ajudar de alguma forma. Os leites dele é caro, a cada 4 dias é 25 euros uma lata de leite, ele ainda tem esquisia, tem que pôr bebegel, enfim. Mas se você quiser orar por ele, orar por nós, para que tudo isso ocorra bem, comenta nos comentários aí que está conosco, que está dando essa força para nós. Nós agradecemos muito de coração a você que está conosco nessa caminhada, nessa jornada, nesse momento tão difícil, tão solidário que o Samuel está passando agora nesse momento com a família. Obrigado por estar no vídeo conosco, e se você ainda não segue nós no canal, já segue aqui também, já clica aí para ser inscrito no canal e também para acionar o sininho para quando tiver mais vídeo você ser notificado, também com seus comentários para poder o YouTube entender que é um vídeo que precisa alcançar outras pessoas para poder conhecer a história de criança que tem esse tipo de problema, que é laringomalácia, tá bem? Então obrigado a todos, e a gente vai passando mais vídeo aqui para vocês depois.